coronel aposentado Álvaro Batista passou a vida inteira acreditando que o mundo era simples. Para ele, existiam apenas dois tipos de pessoas: as que obedeciam às regras e as que precisavam ser punidas por quebrá-las. Durante mais de 30 anos na polícia, essa lógica funcionou perfeitamente. Ele enfrentou criminosos perigosos, comandou operações difíceis e viu homens que pareciam invencíveis terminarem algemados no banco de trás de uma viatura. Álvaro sempre acreditou que disciplina era a única forma de manter o mundo funcionando. E na maioria das vezes, ele estava certo. Mas havia uma coisa que ele nunca conseguiu controlar: o próprio filho. Lucas Batista nunca quis seguir os passos do pai. Desde pequeno, preferia música ao invés de esportes, poesia ao invés de regras, sonhos ao invés de carreira militar. Álvaro dizia que aquilo era falta de disciplina. Lucas dizia que era liberdade. A discussão entre os dois cresceu durante anos, como uma rachadura silenciosa dentro da casa. Quando Lucas completou 22 anos, chegou uma noite chuvosa em que a conversa finalmente explodiu. Lucas entrou na sala, segurando um violão, e disse que tinha sido convidado para viajar com uma banda. Ele queria viver de música. Para Álvaro, aquilo era uma vergonha. A discussão começou com frases curtas e terminou com palavras que nenhum dos dois conseguiu esquecer. Álvaro levantou a voz e disse que naquela casa só havia lugar para quem tinha responsabilidade. Lucas respondeu que responsabilidade não significava abandonar quem você é. O silêncio que veio depois foi pesado. E então Álvaro disse a frase que mudou tudo: "Se quiser viver assim, então vive longe daqui." Lucas não respondeu. Apenas pegou o violão, colocou algumas roupas na mochila e saiu pela porta. Naquela noite, a chuva parecia bater nas janelas como se estivesse tentando avisar que algo irreparável estava acontecendo. Durante anos, pai e filho quase não se falaram. Lucas construiu uma vida longe dali. Conheceu Renata, uma mulher gentil que via bondade até nas pessoas mais difíceis. Eles se casaram e tiveram uma filha chamada Manuela. Quando Álvaro soube que tinha uma neta, algo dentro dele começou a mudar. Ele ainda era orgulhoso demais para pedir desculpas ao filho, mas encontrou na menina uma chance de recomeçar. Manuela era diferente de tudo que ele já tinha conhecido. Pequena, curiosa e cheia de perguntas, ela entrava na casa do avô como se aquele lugar fosse um parque de aventuras. Corria pelo corredor, mexia nas medalhas que ficavam na estante e fazia perguntas sobre cada fotografia antiga. Álvaro fingia ficar bravo quando ela bagunçava os papéis da mesa, mas no fundo adorava aquele caos pequeno e cheio de vida. Com o tempo, as visitas da menina se tornaram o momento favorito da semana. Era como se ela trouxesse luz para um homem que passou a vida inteira dentro de salas escuras e cheias de relatórios. Mas a vida raramente segue os planos que imaginamos. Numa madrugada de novembro, o telefone tocou no apartamento de Álvaro. Do outro lado da linha, uma voz do hospital falou devagar demais. Houve um acidente. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. O carro de Lucas foi atingido em cheio. Álvaro chegou ao hospital quando tudo já tinha acabado. Lucas morreu no local. Renata também. A única sobrevivente foi Manuela. Mas a menina não saiu ilesa. A coluna sofreu uma lesão grave e os médicos disseram que havia uma grande chance de ela nunca mais andar. Álvaro ouviu aquilo sentado numa cadeira fria, olhando para o chão como se as palavras ainda estivessem tentando fazer sentido. Durante décadas ele enfrentou criminosos armados sem sentir medo. Mas naquele hospital, diante de uma menina frágil ligada a aparelhos, ele sentiu algo que nunca tinha experimentado antes: impotência. Manuela foi morar com ele depois de sair do hospital. A casa parecia diferente, sem a presença dela correndo pelos corredores.
Agora havia silêncio. Um silêncio pesado que parecia crescer a cada dia. A menina passava horas olhando para o celular, assistindo vídeos sem realmente prestar atenção. Ela quase não falava, quase não sorria. Às vezes ficava olhando pela janela como se estivesse esperando alguém voltar. Álvaro tentou contratar cuidadoras. A primeira disse que o trabalho era difícil demais e foi embora depois de 3 dias. A segunda passava mais tempo no telefone do que com a menina. A terceira tratava Manuela como se fosse um objeto quebrado. Nada funcionava. A casa continuava silenciosa. E cada dia parecia empurrar Manuela um pouco mais para dentro de um lugar onde ninguém conseguia alcançá-la. Se você está assistindo esta história agora, conta para mim nos comentários de onde você está assistindo. Histórias como essa viajam muito mais longe quando pessoas de lugares diferentes se encontram aqui. E se você gosta de narrativas profundas sobre vida, família e recomeços, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Foi um antigo colega da polícia que mencionou o nome de Teresa pela primeira vez. A conversa aconteceu numa tarde em que Álvaro parecia mais cansado do que o normal. O amigo ouviu a história da neta, ouviu sobre as cuidadoras que não davam certo e então disse algo inesperado. Conhecia uma mulher que talvez pudesse ajudar. O problema era que ela tinha acabado de sair da prisão. Quando ouviu isso, Álvaro quase encerrou a conversa. Durante toda a vida, ele colocou pessoas atrás das grades. A ideia de trazer alguém com passado criminal para dentro de casa parecia absurda. Mas o amigo insistiu. Teresa tinha trabalhado anos como enfermeira antes de ser acusada de participar de um esquema de desvio de medicamentos. Ela dizia que era inocente, mas acabou condenada. Na prisão, passou anos cuidando das detentas doentes. Aprendeu a lidar com feridas, dores e reabilitação. Quando saiu, não tinha para onde ir. Álvaro passou a noite pensando naquilo. O orgulho dizia para recusar. Mas cada vez que ele olhava para Manuela deitada naquela cama, imóvel e silenciosa, algo dentro dele perguntava se orgulho era realmente a coisa mais importante naquele momento. Na manhã seguinte, Teresa apareceu na porta. Ela tinha cerca de 50 anos, cabelos presos e um olhar calmo que parecia enxergar mais do que dizia. Trazia apenas uma mala pequena. Álvaro a observou em silêncio, analisando cada detalhe como se estivesse avaliando um suspeito em interrogatório. Teresa não parecia intimidada. Apenas perguntou onde ficava o quarto da menina. Antes de qualquer coisa, disse Álvaro, eu preciso deixar algo claro. Se qualquer coisa desaparecer nesta casa, você sai imediatamente. Teresa apenas assentiu. Entendi. Não houve discussão, não houve explicações. Apenas um acordo silencioso entre duas pessoas que tinham histórias pesadas demais para desperdiçar palavras. Quando Teresa entrou no quarto, Manuela nem levantou os olhos do celular. A mulher observou aquilo por alguns segundos e então desligou o aparelho. Manuela ergueu o olhar, surpresa e irritada. Ei! Me devolve! Teresa respondeu calmamente. Primeiro vamos devolver você para a vida. Naquele momento, Álvaro percebeu que algo estava prestes a mudar dentro daquela casa. Manuela ficou olhando para Teresa como se não acreditasse no que tinha acabado de acontecer. Ninguém havia tirado o celular dela desde o acidente. Era o único lugar onde ela conseguia se esconder. Dentro daquelas telas, o mundo continuava funcionando normalmente. Pessoas dançavam, riam, viajavam. Lá dentro não existia hospital, cadeira de rodas ou silêncio. Me devolve! Ela repetiu, agora com mais raiva. Teresa não levantou a voz. Também não tentou explicar muito. Primeiro vamos conversar. Manuela cruzou os braços. Eu não quero conversar. Teresa puxou uma cadeira e se sentou perto da cama. Então vamos ficar em silêncio juntas.
Aquilo confundiu a menina. Ela esperava bronca, esperava sermão, mas Teresa apenas ficou ali, sentada, esperando. Do lado de fora do quarto, Álvaro observava tudo encostado no corredor. Ele estava pronto para entrar se a situação piorasse. O instinto de controle ainda gritava dentro dele, mas algo o fez esperar. Alguns minutos se passaram. Manuela finalmente falou: "Eu não vou andar de novo." Teresa inclinou a cabeça. "Quem disse isso?" "Os médicos." "Médicos sabem muita coisa", respondeu Teresa, "mas não sabem tudo." Manuela desviou o olhar. "Não adianta tentar." Teresa levantou devagar. "Talvez não, mas ficar parada também não adianta." Ela caminhou até a janela e abriu as cortinas. A luz do sol entrou no quarto pela primeira vez em dias. Manuela reclamou: "Fecha isso." Teresa ignorou. "A luz ajuda o corpo a lembrar que o dia começou." A menina suspirou irritada. "Você é estranha." Teresa deu de ombros. "Já ouvi coisa pior. Nos primeiros dias a rotina foi difícil." Teresa insistia em exercícios simples, movimentos lentos nas pernas, alongamentos, pequenos esforços que faziam Manuela reclamar. Às vezes ela chorava, às vezes gritava, mas Teresa não desistia. Álvaro assistia aquilo tudo de longe. Parte dele achava cruel fazer a menina passar por dor. Outra parte sabia que aquela dor era diferente. Era dor de esforço, dor de tentativa, era dor de vida. Numa manhã, Teresa apareceu no quarto com uma bandeja. "Café da manhã." Manuela olhou. "Não estou com fome." Teresa sentou na cadeira. "Eu também não estava com fome quando precisei aprender a andar de novo depois de quebrar a perna." Manuela ergueu a sobrancelha. "Você quebrou a perna?" "Sim." "Como?" Teresa ficou em silêncio por um instante. "Um acidente no hospital onde eu trabalhava." A menina não perguntou mais nada, mas pela primeira vez demonstrou curiosidade. Ela pegou uma colher, comeu devagar. Do lado de fora, Álvaro percebeu algo que não acontecia havia muito tempo. Manuela estava comendo sem que ninguém implorasse. Na semana seguinte, Teresa trouxe um andador antigo. Manuela ficou furiosa. "Eu não vou usar isso." "Não hoje", respondeu Teresa calmamente. "Mas um dia." "Nunca." Teresa colocou o andador no canto do quarto. "Vamos ver." Os exercícios continuaram. Pequenos movimentos, pequenas vitórias. Às vezes parecia que nada estava mudando, mas Teresa enxergava algo diferente. Certa tarde, enquanto fazia massagem nas pernas da menina, ela disse: "Seu corpo não esqueceu como andar." Manuela respondeu seca: "Então por que eu não consigo?" "Porque ele está com medo." "Corpo tem medo?" "Tem." Manuela ficou em silêncio. No corredor, Álvaro estava sentado lendo um jornal antigo, mas não estava realmente lendo. Ele escutava cada conversa, cada suspiro, cada pequeno progresso. Uma tarde, algo inesperado aconteceu. Teresa estava limpando o armário do corredor quando encontrou um objeto esquecido no fundo de uma caixa. Um violão, coberto de poeira. Ela passou a mão devagar pelas cordas. O som ecoou pela casa. Manuela apareceu na porta do quarto. "Esse violão é do meu pai." Teresa sorriu de leve. "Ele tocava?" "Muito." A menina parecia triste, mas também curiosa. Teresa sentou numa cadeira e começou a afinar o instrumento. "Você lembra alguma música que ele tocava?" Manuela pensou por alguns segundos. "Uma." Ela começou a cantar baixinho. Era uma melodia simples, mas cheia de memória. Teresa tentou acompanhar. As notas não eram perfeitas, mas eram sinceras. Do corredor, Álvaro congelou. Ele reconheceu aquela música. Era uma das primeiras composições que Lucas tinha mostrado quando era jovem. A mesma música que Álvaro havia criticado anos atrás.
A mesma música que ele disse que nunca levaria a lugar nenhum. Agora, aquela melodia voltava para dentro da casa e vinha através da voz da neta. Os olhos de Álvaro se encheram de lágrimas antes que ele percebesse. Ele ficou parado no corredor, ouvindo até o final. Quando a música terminou, Manuela respirou fundo. Meu pai dizia que música cura tristeza. Teresa respondeu. Talvez ele estivesse certo. Naquele momento, Álvaro percebeu algo que demorou décadas para entender. Talvez o filho não estivesse errado. Talvez ele mesmo tivesse sido duro demais. Talvez o orgulho tivesse custado mais caro do que ele imaginava. Nos dias seguintes, o violão virou parte da rotina. Depois dos exercícios, Teresa e Manuela tocavam juntas. Às vezes cantavam, às vezes apenas tentavam acertar as notas, e cada vez que a música ecoava pelo apartamento, parecia que a casa respirava novamente. Foi numa dessas tardes que algo inesperado aconteceu. Teresa estava ajudando Manuela a sentar na beira da cama quando disse: "Vamos tentar ficar de pé." A menina arregalou os olhos. "Não, só tentar. Eu vou cair. Eu estou aqui." Teresa colocou o andador na frente da cama. "Segura." Manuela respirou fundo. As mãos tremiam. "Eu não consigo." "Consegue." Com esforço, a menina segurou o andador. Teresa apoiou as costas dela. Devagar, muito devagar. Manuela levantou alguns centímetros. As pernas tremiam. O corpo inteiro parecia lutar contra o próprio peso. Mas ela conseguiu. Ficou de pé por 3 segundos. Depois caiu sentada na cama, ofegante. Teresa sorriu. "Está vendo?" Manuela ficou olhando para as próprias pernas, como se tivesse visto algo impossível. No corredor, Álvaro sentiu algo apertar no peito. Era orgulho, mas também era culpa, porque ele percebeu que quem estava ensinando a neta a lutar não era ele, era a mulher que ele quase recusou colocar dentro de casa. Se essa parte da história tocou você até aqui, deixe um like no vídeo. Isso ajuda essa história a alcançar mais pessoas que talvez também precisem ouvir algo assim hoje. Naquela noite, Álvaro não conseguiu dormir. Ele ficou sentado no escritório, olhando para uma fotografia antiga. Lucas segurava o violão na imagem, sorrindo. Álvaro passou os dedos sobre o vidro do porta-retrato. E pela primeira vez em muitos anos, ele sussurrou uma frase que nunca teve coragem de dizer antes. "Eu devia ter ouvido você, filho." Mas a vida ainda guardava uma prova difícil para aquela casa. E ninguém ali estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Nos dias que seguiram aquela primeira tentativa de ficar de pé, algo começou a mudar dentro da casa de Álvaro. Não era uma mudança grande o suficiente para ser chamada de milagre, mas também não era pequena demais para passar despercebida. Manuela começou a reclamar. E, estranhamente, reclamar parecia um bom sinal. Ela reclamava dos exercícios, reclamava quando Teresa insistia em mais uma repetição, reclamava quando o andador ficava no meio do quarto. Mas cada reclamação significava que ela ainda tinha energia para lutar contra alguma coisa. E Teresa sabia disso. Numa manhã silenciosa, o sol entrou pela janela enquanto Teresa ajudava Manuela a sentar na cadeira ao lado da cama. "Hoje vamos tentar de novo", disse Teresa. Manuela suspirou. "Você sempre diz isso, porque sempre vale tentar de novo." Ela colocou o andador na frente da menina. Só alguns segundos, Manuela segurou o metal frio com as mãos. Respirou fundo, tentou levantar. As pernas tremiam. O corpo parecia pesado demais, mas lentamente ela conseguiu ficar de pé outra vez. 5 segundos, depois 7, depois 10. Quando voltou a sentar, estava ofegante, mas havia algo diferente em seu rosto. Um brilho pequeno, quase imperceptível. Do corredor, Álvaro observava em silêncio. Ele não queria interromper aquele momento,
Mas algo dentro dele estava se movendo. Orgulho, gratidão e uma sensação estranha de que aquela mulher chamada Teresa tinha entrado na vida deles como uma tempestade silenciosa. Uma tempestade que reorganizava tudo. Naquela tarde, depois dos exercícios, Teresa pegou o violão novamente. Manuela sentou na cadeira e observou. "Posso tentar?", perguntou. Teresa sorriu e entregou o instrumento. As mãos da menina tremiam um pouco. Ela tentou posicionar os dedos nas cordas. O som saiu desafinado. Mas Teresa não corrigiu imediatamente. "Continua." Manuela tentou novamente. A melodia saiu mais limpa. Era a mesma música que Lucas costumava tocar. Do outro lado do corredor, Álvaro parou no meio do caminho. O som daquele violão parecia abrir uma porta dentro da memória dele. Uma porta que ele manteve fechada por anos. Ele lembrou da última vez que Lucas tocou aquela música na sala. Lembrou da discussão. Lembrou das palavras duras. Lembrou da porta se fechando. E lembrou que nunca teve a chance de pedir desculpas. O peso dessa lembrança apertou o peito dele. Ele voltou para o escritório devagar. Sentou na cadeira e ficou olhando para as medalhas na estante. Durante décadas, aquelas medalhas significaram orgulho. Agora pareciam apenas objetos frios, porque nenhuma delas conseguiu salvar a relação com o próprio filho. E nenhuma delas poderia ajudar Manuela a andar novamente. Mas Teresa estava ajudando, e aquilo criava uma sensação confusa dentro dele. Gratidão misturada com desconforto. Porque admitir que precisava dela significava admitir que ele não conseguia resolver tudo sozinho. 3 dias depois, a rotina parecia mais estável. Manuela conseguia ficar de pé por quase 20 segundos. Já conseguia dar pequenos passos com o andador. Era pouco, mas era progresso. Naquela manhã, Teresa saiu cedo para comprar alguns remédios e ingredientes para o almoço. Álvaro ficou sozinho em casa com Manuela. A menina estava no quarto, assistindo a um vídeo antigo do pai tocando violão. Álvaro caminhou até o escritório, abriu uma gaveta. Dentro dela havia um envelope com dinheiro. Era o dinheiro que ele estava guardando para pagar um tratamento especializado em outra cidade. Um tratamento caro, mas que poderia aumentar as chances de recuperação de Manuela. Ele pegou o envelope para conferir o valor. Depois, o colocou de volta no lugar. Horas depois, Teresa voltou. O almoço foi tranquilo. Os exercícios aconteceram normalmente, mas algo mudou no fim da tarde. Álvaro entrou no escritório novamente. Queria revisar alguns documentos médicos. Quando abriu a gaveta, o envelope não estava lá. Ele ficou parado. Olhou novamente. Revirou os papéis. Nada. O dinheiro tinha desaparecido. O coração dele começou a bater mais forte. Durante anos de carreira policial, ele aprendeu a analisar situações rapidamente. A mente dele começou a montar um cenário. Quem tinha acesso ao escritório? Ele mesmo, Manuela e Teresa. Manuela não podia ter pegado. Restava apenas uma pessoa. O pensamento veio rápido, duro e cheio de julgamento. Ele caminhou até a cozinha. Teresa estava lavando a louça. "Precisamos conversar", disse Álvaro. Ela virou devagar. "O que aconteceu?" "O dinheiro sumiu." Teresa franziu a testa. "Que dinheiro?" "O envelope que estava na minha gaveta." Silêncio. O olhar dela mudou. "Eu não toquei nisso." A resposta foi calma. Mas Álvaro não acreditou. "Só nós 3 estamos nesta casa." Teresa respirou fundo. "Eu não roubei nada." Álvaro deu um passo à frente. "Então abra sua bolsa." O silêncio que veio depois foi pesado. Teresa olhou para ele por alguns segundos. Havia tristeza naquele olhar, mas também dignidade. "Não", respondeu ela. Álvaro sentiu a raiva subir. "Se você não abrir, eu chamo a polícia." Teresa respondeu firme.
Eu já fui tratada como culpada antes, sem prova nenhuma. Hey, agora não vou aceitar isso de novo. A discussão começou a ficar mais tensa. Foi nesse momento que Manuela apareceu na porta da cozinha. Ela estava apoiada no andador, o rosto pálido. O que está acontecendo? Álvaro respondeu sem olhar para ela. O dinheiro sumiu. Manuela entendeu imediatamente. Você acha que foi ela? Álvaro não respondeu, mas o silêncio dele já dizia tudo. A menina olhou para Teresa, depois para o avô, e então disse algo que atravessou o ar como um raio. Você fez isso com o meu pai também. Álvaro congelou. O quê? Você nunca acreditava nele. As palavras da menina tremiam, mas estavam carregadas de verdade. Você sempre achava que ele estava errado. O silêncio ficou pesado. Teresa pegou a bolsa devagar. Eu vou embora. Manuela ficou desesperada. Não! Teresa se abaixou na frente dela. Eu não posso ficar em um lugar onde sou tratada como ladra. A menina começou a chorar. Por favor. Mas Teresa sabia que se ficasse naquele momento, perderia algo importante dentro de si mesma. Ela se levantou, caminhou até a porta. Álvaro permaneceu imóvel. O orgulho ainda era mais forte que a dúvida. A porta se fechou e o silêncio voltou. Só que agora parecia mais pesado do que nunca. Manuela voltou para o quarto e não saiu mais. Horas depois, Álvaro decidiu procurar novamente o dinheiro. Ele abriu todas as gavetas, revirou livros, mexeu em caixas antigas. Nada. Quando estava prestes a desistir, pegou o casaco que havia usado pela manhã. Ao colocá-lo no cabide, sentiu algo no bolso interno. O envelope, inteiro, com todo o dinheiro. Álvaro ficou parado. O mundo pareceu girar devagar. Ele mesmo tinha colocado o envelope ali quando saiu para pagar uma conta. E tinha esquecido. O peso da culpa caiu sobre ele como uma avalanche. Ele tinha acusado Teresa injustamente e a havia expulsado da casa. Álvaro sentou na cadeira, segurando o envelope, e percebeu algo doloroso. Ele tinha repetido o mesmo erro que cometeu com o filho, julgar antes de ouvir. Agora, talvez fosse tarde demais para consertar. Álvaro ficou muito tempo parado com o envelope nas mãos, como se aquele pedaço de papel tivesse peso de pedra. Não era o dinheiro que queimava, era o que ele tinha feito por causa dele. A lembrança do rosto de Teresa, aquele olhar contido, digno, sem grito, sem cena, voltava como um replay cruel. Ele tinha visto aquele mesmo olhar antes. No filho, Lucas tinha olhado para ele assim, quando ouviu a sentença naquela noite de chuva. Um olhar que não pedia perdão, nem discutia. Um olhar de quem entende de repente que o amor ali tinha condições demais. O apartamento parecia maior e mais vazio. E agora o silêncio não era só tristeza, era consequência. Ele se levantou com dificuldade, o joelho doendo, e foi até o quarto de Manuela. Bateu uma vez. Manu, abre a porta. Nada. Bateu de novo, mais fraco. Eu encontrei o dinheiro. Eu estava errado. O silêncio respondeu como um muro. Álvaro encostou a testa na porta. O corredor cheirava a desinfetante e passado. Do lado de dentro, ele ouviu apenas um pequeno movimento, como se a neta tivesse mudado de posição na cama. Mas não abriu. Por favor, a voz dele falhou. Eu não quero te perder. A garganta fechou. Ele ficou ali, parado, como um soldado em punição. Mas não havia comandante para aliviar. Não havia autoridade para ordenar. Naquele momento, ele era só um homem velho, segurando o resultado das próprias escolhas. Na cozinha, a panela do almoço ainda estava no fogão, mas ninguém tocou. Álvaro olhou para a cadeira onde Teresa costumava sentar para cortar legumes, para a toalha dobrada no canto, para o violão encostado perto do sofá. Tudo aquilo tinha entrado na casa junto com ela, e agora parecia desmoronar. Ele tentou mais uma vez, com calma, sem força.
Manu, eu vou buscar a Teresa. Do lado de dentro veio uma frase baixa, quase sem vida. Não adianta. Álvaro fechou os olhos. O medo entrou como água gelada. Ele pensou no que Teresa tinha dito dias atrás. O corpo não esqueceu como andar. Ele está com medo. Agora, não era só o corpo de Manuela que estava com medo. Era a alma. Ele pegou o telefone e ligou para Mauro, o amigo que tinha indicado Teresa. Mauro atendeu com voz cansada, como quem já sabia que aquela história não terminaria fácil. Álvaro? Eu errei. Álvaro engoliu em seco. Eu acusei ela, eu humilhei, ela foi embora. Do outro lado houve um silêncio breve. Eu imaginei. Mauro suspirou. E agora? Agora minha neta trancou a porta. Não come, não fala. Onde você vai achar a Teresa? Você tem um endereço? Mauro hesitou. Eu tenho uma referência. Ela estava dormindo num quarto alugado, perto da rodoviária. Mas não sei se ainda está lá. Me diz, por favor. Mauro passou o endereço e desligou, sem dizer boa sorte, porque os dois sabiam que sorte não consertava orgulho. Álvaro vestiu o casaco, o mesmo casaco que guardou o envelope como um veneno escondido. O bolso interno parecia acusá-lo. Ele colocou o envelope na mesa da cozinha como se tirasse de si uma arma. Antes de sair, foi até a porta do quarto da neta mais uma vez. Manu, eu volto, eu prometo. Nenhuma resposta. Do lado de fora, a rua estava úmida. O céu tinha aquele cinza de fim de tarde que parece sempre igual, mas naquele dia parecia mais pesado. Álvaro caminhou devagar, apoiando-se na bengala. Cada passo doía. E pela primeira vez, ele aceitou a dor como parte do caminho, não como algo a evitar. Era isso que Teresa fazia com Manuela. Ensinava que dor não era fim, era passagem. Chegou ao prédio simples indicado por Mauro. Um corredor estreito, escadas com degraus gastos, cheiro de café frio e mofo. Na portaria, um homem olhou desconfiado para o casaco caro e para o rosto sério. Tá procurando quem? Álvaro respirou fundo. Teresa. O homem riu sem humor. Teresa tem aqui, mas não sei se ela quer receber. Álvaro assentiu como se aceitasse uma ordem. Eu não mereço, mas preciso tentar. Subiu as escadas. O joelho pareceu gritar a cada degrau. Quando chegou no andar, encontrou uma porta com a pintura descascada. Bateu. Nada. Bateu de novo, mais firme. A porta abriu só um pouco. Teresa apareceu com o rosto cansado, sem maquiagem, cabelo preso, o mesmo olhar calmo, mas agora com sombras mais profundas. Quando viu Álvaro, ela não pareceu surpresa. Parecia preparada, como quem já imaginava que aquela visita aconteceria algum dia. O senhor veio buscar o dinheiro? Ela perguntou sem sarcasmo, apenas seca. Álvaro balançou a cabeça. Eu vim pedir perdão. Teresa ficou em silêncio. A mão dela segurou a porta. Ela podia fechar. Podia simplesmente encerrar ali. Perdão não paga aluguel, coronel. Ela disse por fim. Álvaro sentiu a frase atravessar o peito, porque era verdade. Mas ele não podia vir com solução. Não podia comprar aquilo. Não podia transformar culpa em transação. Eu sei. A voz dele saiu baixa. Eu trouxe o dinheiro de volta, tá na minha casa. Eu não vim por isso, eu vim porque eu repeti o mesmo erro da vida inteira. Teresa estreitou os olhos. Erro? Álvaro respirou fundo. A palavra orgulho parecia presa na garganta como espinho. Eu julguei, eu não ouvi, eu me agarrei ao meu medo e chamei isso de justiça. Teresa abriu a porta um pouco mais, mas não convidou para entrar. Não ainda. E por que eu deveria me importar agora? Álvaro engoliu o gosto amargo da própria resposta. Porque a Manuela... Ela se fechou. Ela trancou a porta. Ela não come. Ela não fala comigo. Ela não quer viver.
Aquela frase mudou o rosto de Teresa. Não era pena pelo avô. Era preocupação profissional, direta, crua, pelo paciente. Um tipo de medo que não tem drama, tem urgência. Quanto tempo? Ela perguntou. Desde que você foi embora. Teresa fechou os olhos por um segundo, como quem segura um cansaço que vem de anos. O senhor entende que isso é chantagem emocional? Álvaro assentiu. Eu entendo, e eu odeio que seja assim. Mas não é chantagem, é verdade. Ela só confiava em você. Teresa ficou quieta. O corredor parecia esperar junto. Álvaro tirou o boné, amassou nas mãos, como se estivesse quebrando a própria imagem. Ele nunca tinha feito isso na frente de ninguém. Nunca. Eu expulsou meu filho de casa, ele disse de repente, como se a confissão queimasse e precisasse sair. Eu destruí o que eu tinha de melhor. E eu achei que estava certo. Eu achei que disciplina era amor. Eu achei que dureza era proteção. Lucas foi embora e morreu sem eu dizer, me desculpa. E agora, eu fiz com você o mesmo que fiz com ele. Teresa olhou para ele sem suavizar o rosto. A verdade não precisava de suavidade. Eu não sou seu filho. Eu sei. Álvaro engoliu em seco. Mas eu fiz da mesma forma. Eu te humilhei para me sentir no controle. Porque... Ele hesitou, a frase doeu. Porque eu tive inveja de você. Teresa ergueu uma sobrancelha. Inveja? Álvaro assentiu, e os olhos dele se encheram. Inveja porque minha neta sorria com você. Porque ela falava com você. Porque você fazia ela levantar. E eu só sabia mandar. O corredor ficou em silêncio. Teresa soltou a porta, virou de costas por um segundo, como se precisasse respirar longe daquele pedido. Depois, pegou a bolsa, um casaco simples e voltou para a porta. Eu vou, ela disse. Álvaro piscou, como se não acreditasse. Teresa levantou a mão antes que ele dissesse qualquer coisa. Eu não vou por sua causa, nem por causa do seu orgulho. Eu vou por causa dela. Ela saiu e fechou a porta atrás de si. Não foi um fechamento agressivo. Foi uma decisão. No caminho de volta, dentro do carro, Álvaro não falou muito. Teresa olhava pela janela como se cada luz da rua fosse apenas um ponto a atravessar. Álvaro percebeu que pedir perdão não tinha transformado Teresa em aliada imediata. O perdão que ele pediu não era mágica, era começo. E começo, muitas vezes, é desconfortável. Quando chegaram ao apartamento, a casa estava quieta demais. Álvaro sentiu a vontade desesperada de correr para o quarto, bater na porta, gritar. Ela voltou! Mas Teresa segurou o braço dele. Deixa, ela disse. Eu vou. Ela caminhou pelo corredor sem barulho. Parou diante da porta fechada e não bateu. Apenas encostou a testa na madeira como se estivesse ali para lembrar Manuela de algo que não precisava de palavras. E então, Teresa começou a cantar. Baixinho. A mesma melodia do vídeo do pai. A mesma música que o violão tinha acordado na casa. Do lado de dentro, houve silêncio. Depois um pequeno movimento. O som de passos arrastados. A fechadura girou. A porta abriu devagar. Manuela apareceu com o rosto abatido, os olhos vermelhos, o corpo magro demais para uma menina de 11 anos. Ela segurava a maçaneta como se a própria casa fosse instável. Quando viu Teresa, Manuela não sorriu, não correu, não fez cena. Ela só sussurrou, como se fosse perigoso acreditar. Você voltou. Teresa abriu os braços. Eu prometi que ia te devolver para a vida. Manuela deu um passo inseguro, tremendo, depois outro, e então, como se o corpo dela enfim lembrasse que era permitido cair em segurança, ela caiu nos braços de Teresa e chorou em silêncio. A voz dela veio pequena, quebrada. Eu tô com fome. Álvaro levou a mão à boca para segurar o soluço, não por tristeza, por alívio. Fome era uma palavra viva.
Na cozinha, ele esquentou a sopa com mãos trêmulas. Derrubou a concha, deixou pingar caldo no chão, fez barulho como um iniciante e pela primeira vez ele não se irritou consigo mesmo. Ele estava feliz por estar fazendo algo errado, mas útil. Naquela noite, Teresa não deixou Manuela fugir para o celular. Sentou com ela à mesa, fez a menina comer devagar, fez a menina beber água, fez a menina respirar com calma. Álvaro ficou ao lado sem mandar, sem impor, apenas presente. E em algum momento Teresa olhou para ele e disse firme: "Amanhã recomeça", como se nada tivesse sido fácil. Álvaro assentiu. "Eu não vou atrapalhar." Teresa respirou. "E se desconfiar de novo, fala, não acusa." Álvaro engoliu em seco, mas concordou. "Eu falo." Os dias seguintes foram um recomeço duro. Teresa colocou Manuela de volta na rotina. Exercícios, postura, respiração, pequenos passos com um andador, música no fim do dia. E Álvaro começou a aprender a estar ali, sem tentar ser comandante. Aprendeu a perguntar em vez de ordenar, aprendeu a elogiar em vez de corrigir, aprendeu a pedir desculpas quando errava, mesmo que fosse por bobagem. Meses depois, numa manhã de domingo, Manuela conseguiu dar alguns passos sem o andador, segurando apenas na beirada do sofá. O corpo tremia, o rosto suava, mas ela se manteve. Teresa estava ao lado, pronta para segurar. Álvaro ficou parado, com medo de respirar e quebrar o momento. Manuela olhou para ele. "Vô, olha." Álvaro deu um sorriso que ele não sabia que ainda tinha. "Eu tô olhando, meu amor." Ela deu mais um passo. E quando terminou, caiu sentada e riu. Riu de cansaço, de vitória e de incredulidade. Naquela tarde, Manuela pediu para tocar violão. Teresa ajudou a posicionar a mão dela. Álvaro sentou no sofá, com as mãos juntas, como se estivesse assistindo algo sagrado. Manuela tocou 2 notas desafinadas, riu de novo e disse: "Meu pai ia rir disso." Álvaro sentiu a garganta fechar. Ele respirou e respondeu com coragem: "Eu queria ter pedido perdão para ele." Manuela olhou para o avô com seriedade, como se entendesse mais do que uma criança deveria. "Então pede agora, para você mesmo." Álvaro ficou em silêncio, e naquele silêncio algo mudou de lugar. No fim da noite, os 3 ficaram na varanda. O vento era leve. A cidade tinha barulhos distantes, mas dentro do apartamento havia paz. Não uma paz perfeita, uma paz construída, trabalhada, merecida. Álvaro olhou para Teresa. "Obrigado," Teresa respondeu sem romantizar. "Agradece a Manuela, ela escolheu voltar." Manuela interrompeu. "E agradece a você também, Teresa, porque você voltou mesmo depois de tudo." Teresa sorriu, pequeno, humano. Álvaro olhou para o céu por um instante e pensou no filho. Pensou no que perdeu. Pensou no que quase perdeu de novo. E entendeu finalmente que a vida não dá segunda chance para tudo, mas às vezes dá para alguns. E ele não podia desperdiçar. Se essa história tocou você, eu quero te pedir uma coisa. Escreve nos comentários uma palavra: perdão. Se você acredita que ninguém deveria ser definido pelo pior dia da vida, e se existe alguém que você precisa procurar, não espera anos. Orgulho é pesado demais para carregar sozinho. Se inscreve no canal, porque aqui toda história é um lembrete de que recomeços ainda existem.